Uma mudança muito radical aconteceu no Brasil nos últimos anos, que foi uma grande urbanização da população. Então, hoje nós temos mais de 80% da população brasileira morando em perímetros urbanos, com tanto engarrafamento, poluição e tanta terra mal aproveitada que a gente olha para essas terras e a gente pensa, por que não introduzir uma horta, uma agrofloresta para produzir alimentos? Se a gente vive uma realidade hoje de maior concentração de pessoas dentro da cidade, deve ser natural que nós estejamos produzindo alimentos dentro da cidade também. Estamos aqui na Horta do Papa, que é uma agrofloresta urbana que foi criada em 2016 por um grupo de amigos daqui de Belo Horizonte. A gente começou a buscar os ensinamentos da agroecologia, pode produzir alimentos no mecanismo do organismo planeta Terra. Então a gente coloca os alimentos para serem criados no ritmo do planeta. Tem uns bichos desses. Esse milho aqui, ele tá cheio de bichinho, mas a verdade o que está acontecendo aqui é que ele já cumpriu a sua função, esse milho. Então a gente vem aqui e já acelera esse processo. E a gente já retorna a matéria orgânica para alimentar o solo. Isso aqui já é uma adubação para o sistema. É um desafio, né? Estar dentro da cidade e produzir, mas ao mesmo tempo isso é uma oportunidade, então, porque a gente pode estar utilizando esses terrenos para produzir alimentos e isso gera uma série de benefícios. Primeiramente, o benefício de estar comendo a comida que você vê plantar, que você cultiva, que você sente aquele alimento desde o plantio e você tem a certeza da qualidade daquilo que está comendo, né? Isso já é uma revolução na vida de qualquer pessoa por si só, sentir esse sabor, né? Então vai completando aí. Da mesma maneira, as pessoas se beneficiam porque a horta é um espaço onde as pessoas podem se encontrar, os amigos podem se ver. Então você também fortalece os vínculos entre os moradores do bairro e tudo isso é importante também no aspecto social. Então a gente está aqui num espaço que no aglomerado da Serra, Vila Fátima, e a gente introduziu essa floresta aqui tem 3 meses, no máximo 3 meses. É um espaço pequeno assim que a gente vem experienciando assim, né, essa técnica de agrofloresta. E a partir daí a gente partiu para organizar um sistema aqui para a gente também, né, para princípio para autossuficiência mesmo. E o excedente a gente está comercializando, distribuindo também para as pessoas e os colaboradores aqui do projeto. Parte da comunidade também que vai se inspirando aos poucos, né? Tem pessoal que já tá plantando bastante, né? Depois desse projeto até da coleta do resíduo orgânico e depois agora com a horta mais ainda, né? Um resultado bem positivo também de expor, né? E principalmente dar condição para as pessoas e moradores da periferia ter acesso a esse tipo de alimento. Então, e a valorização deles não foi tão quão que é lá embaixo. Esse trabalho está ligado à geração de renda e formação de jovens, né? A gente aqui 99% das pessoas hoje que trabalham no coletivo são da própria comunidade, né? A gente é muito pequeno assim, a gente não tem pretensão de salvar ninguém, né? Mas acho que esse é um grande desafio, assim, né, Alice? Eu tenho só muita gratidão, assim, mano, de poder estar aqui nessa comunidade, de poder aprender com ela, mano.
movimento da agroecologia ele cresce muito nos últimos tempos. Acredito por causa de uma tomada de consciência das pessoas que não querem ver a desertificação dessas terras. Ô André! Salsinha? Então, é igual essa capineira que você tá vendo aqui, ó. Há 6 meses atrás, era isso aqui, entendeu? Sim. Nós pegamos nessa situação, com um capim um pouco maior. E nós estabelecemos aqui, ó, as linhas de árvore. Essas linhas você vê que tem as cítricas, eucalipto, tem a bananeira, tem o mogno. E embaixo eu botei a poró desse aqui. Aí você tem 3 aqui só de esse aqui, por exemplo. Nesse canteiro aqui que você está vendo essa couve-flor, tem a mandioca que já saiu, você já apanhou aqui, nós apanhamos aqui, foi alface e almeirão. Esse canteiro aqui, ó, foi o primeiro canteiro que eu voltei nele, depois de estabelecer todo o sistema. E aqui você tem uma linha de árvore, 3 linhas de horta e mais a outra linha de árvore. Ela deixar tomando chuva aí é melhor, né? Hoje eu tenho apenas uma perna do teu dedo, exige respeito, sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada, parece um amor, dou risada de grande amor. Acerola, frutinhas vermelhas, cítricas, muita vitamina C, a clareira de bananeiras, produzindo cachos. Olha que beleza, tamanho dos cachos, abundância, né? E aqui ela tá no manejo certo, ó, mãe e filha, ó, mãe e filha. Aqui, ó, já tá saindo, já tá fora. E é uma muda chifre. Aqui e todos esses lugares, todo lugar eu manejei mais. Aqui eu manejei menos. Então por isso que aqui tem mais essa cara de floresta. Olha isso aqui. É estrutura florestal, ó. Tem talvez 10 anos. 10 anos. Não, tá... Nas bordas tem mais luz, aí eu mantive a mandioca como planta produtiva aí para proteger também as bordas. Essa diversidade de ocupação, essa alta densidade de ocupação do espaço horizontal e vertical, ela provém uma produção, uma produtividade maior do que as plantas sozinhas, né? A soma vai ser mais alimento e mais espaçado ao longo do ano, melhor distribuído para a família do que só a produção do milho, né? Então a monocultura é menos produtiva do que a agrofloresta, por causa dessa diversidade de ocupação de extrato. Minha vista na janela, abundância. Pra gente filmar um pouco lá do curso dele, né? Ah, que vai dar um curso lá, né? Existe uma série de princípios básicos que a gente utiliza desse princípio para planejar um sistema em qualquer situação, em qualquer realidade e dentro de qualquer objetivo, né? Até mesmo em qualquer escala. E são princípios de um ecossistema natural, daquele ecossistema e daquele ambiente que a gente vai trabalhar, um ecossistema que a gente está inserido nele. Então, se a gente conseguir aprender esse funcionamento dentro da observação, nós podemos usar esses princípios que são ferramentas, utilizar isso e aplicar isso na nossa agricultura, na nossa produção de alimento e de matéria-prima. Esses mecanismos, eles estão acontecendo. Naturalmente, é impossível a gente fazer com que eles não aconteçam. E quais são esses mecanismos? São ciclos e estratégias naturais. Agora, se a gente souber utilizar eles para a produção, aí a gente está fazendo uma coisa inteligente. Uma das únicas espécies capazes de nascer nesse terreno vai ser o capim. E essas espécies aos poucos vão fechar aquele pasto, dominar aquilo ali e a braquiária vai se retirar. Vai produzir mais matéria orgânica porque elas têm um volume de matéria verde muito maior
vai aumentar a retenção de água, então vai atrair outras formas de vida para aquele lugar, mas numa escala mais profunda. Cada vez mais rico, mais biodiverso, mais abundante. Esse fluxo natural do ecossistema se tornar floresta, né, um ambiente de abundância, é o que a gente chama de sucessão natural ou sucessão ecológica. Um ambiente pobre, que é um ambiente simplificado, com poucas formas de vida, né, para um ambiente extremamente complexo. E o aumento da quantidade de formas de vida é o que é chamado de sintropia. Então, antes de fazer a poda em cima, que se eu podar tudo em cima, vou derrubar esse material por cima de tudo que está aqui embaixo e depois eu não consigo limpar a área. Então eu vou fazer um corte raso nelas. E como é que nós vamos separar esse material? Tudo que for galho até mais ou menos 15 centímetros, que é o que eu consigo passar no triturador, nós vamos separar num monte. Você preparar o solo primeiro, se você vai fazer canteiro, vai fazer sulco, vai fazer colo, você prepara tudo primeiro, deixa tudo pronto. O que vai entrar aqui? Nós vamos tentar preencher ao longo do tempo, né, até chegar nas frutas, todos aqueles espaços da sucessão ecológica lá que a gente viu ontem, da sucessão natural. Nesses canteiros aqui, que eu vou colocar a fruta, vão entrar a fruta a cada 4 metros, uma fruteira. Entre as mudas de fruta, eu vou colocar banana. Vou puxar para cima do próprio canteiro, ó. Eu vou puxar para fora, fazer um monte nela aqui, justamente estercar ela e voltar ela trabalhada lá para dentro, tá? E jogar um pouquinho. Tá enovelado, né? O que você perguntar, Fiorinho? Que Fiorinho é certificado? É certificado. Depois a gente começar o processo aqui de cobertura do solo. Você tá assim? Você tá fazendo? Você foi preocupar, né? É. Então, a partir do dia 0, que vai ser o dia do plantio, tá? Eu vou fazer uma escala aqui de 20 em 20 dias. O que eu tenho que considerar para colocar as hortaliças juntos é o momento em que determinada hortaliça ela começa a ocupar o espaço do canteiro em volta dela e o momento que ela sai do canteiro, que ela vai deixar espaço para a próxima. Eu vou chegar um pouco de terra nela, até mais ou menos o colo dela aqui, que chama, onde estão os cotilédones. Eu posso chegar um pouquinho de terra aqui porque melhora o enraizamento e fixação da muda. Para facilitar, tá?
Claro que se tiver fica mais fácil. Os movimentos começam a florescer pelo país em busca da gente ter um futuro mais sustentável para o nosso país, para as nossas gerações futuras e pela proteção do meio ambiente, dos animais, dos ecossistemas, dos biomas, tudo mais. Esse assentamento, né, ele é fruto de uma ocupação que aconteceu no dia 2 de agosto de 2003, né? Aqui era um latifúndio de cana, mas que por muitos anos ficou abandonado, improdutivo, né? A gente foi se dando conta, né, que aqui era uma área de recarga do aquífero Guarani e que seria bem interessante a gente pensar um projeto de assentamento, que seria um projeto de assentamento diferenciado, né, que tivesse a agroecologia como base fundamental. E além disso que a gente pudesse também exercer uma forma de cooperação, né, aqui com as famílias, né, que estavam naquele período ainda acampadas. Ô, gente, já começou. 5 massas de almeirão. 5 almeirão. Aqui nós temos produtos de 26 famílias que trabalham com agrofloresta aqui no Mário Lago. A montagem da cesta nossa aqui, ela funciona através de um pregão que acontece toda segunda-feira com as famílias. E daí, através das agroflorestas, a gente retira os nossos produtos e consegue montar as nossas cestas, que são as cestas agroflorestais, né? Hoje nós temos cerca de 60 cestas por semana, com a diversidade de 12 produtos mais ou menos em cada cesta. Então nós consolidamos uma experiência, né, aqui no Mário Lago, que hoje contribui com a proliferação da agrofloresta para dentro do movimento Sem Terra. Essas 3 aí são franguinha nova. Daqui 5 meses eles vão estar botando. Aí vai ter bastante ovos e a gente vai entregar esses ovos. Fazer comércio, né? E os maiores vão até lá no fundo. A galinha dessa você vende a quanto? Ela limpa? 30, 35 reais. Fez o manejo agora, já faz um mês e meio mais ou menos, né? Que fez o manejo? Mês e meio. Foi. Mês e meio, derrubou tudo para baixo e agora já estão subindo novamente. E a agrofloresta é assim, ela tá alta, você derruba, depois ela volta. E entre os espaços você vai plantando outras culturas, né? Por exemplo, tem café, glicídia, banana. Agora a gente está iniciando com a cultura de milho para poder suprir as galinhas. Isso é um trabalho meio experimental. Aqui havia uma monocultura de alface. Só que junto com a alface ele colocou, por exemplo, um rabanete. E aí a alface foi crescendo, crescendo, crescendo para cima do rabanete, o rabanete crescendo para cima do alface. E na hora que eles estavam quase se encontrando, a pessoa puxou o rabanete e colheu o rabanete. Se não colhesse esse rabanete, se esse rabanete ficasse ali, ficasse velho, envelhecido, ele ia prejudicar a alface. Mas só que o rabanete produz em 25 dias e a alface em 45. É um mecanismo de um depois do outro. Um depois do outro a gente chama de sucessão. Então eu pude conjugar o rabanete ou a rúcula com a alface devido ao mecanismo da sucessão. Então a gente aplica essa ideia da sucessão que ocorre na natureza. A bananeira aqui, ela já está quase que saindo, mas está justo ainda a mandioca por cima da banana. Depois, se a banana fica por cima da mandioca, ela vai acabar atrapalhando a mandioca, né? Porque elas são até do mesmo extrato, só que a banana é um pouco de depois. Todos os sistemas nós deveríamos ter vários andares, sucessão e juvelinidade sempre. É possível criar um sistema que a cada ano a gente colha o cacho da banana e colhe o cacho de todas, porque elas já rebrotando, e foi o ano passado essa obra, em um ano ela consegue pôr de novo o outro cacho. Então você renove e comece a horta outra vez. Então hoje a questão da agroecologia não é mais uma questão de experiência, é uma linha política do movimento e tem diversas experiências espalhadas pelo país. Então a questão da reforma agrária, ela também vai dialogando com as pessoas que vêm aqui, e quando os agricultores, agricultoras, né, se encontram com a agrofloresta, é muita fartura, né? Paciência, logo a sorte chega, foi o que o passarinho me falou.
mas descobri que o mundo é mesmo crazy. E só filhos da puta sabem a regra desse jogo. Seu destino está à direita. Sou o Hudson, falando pelo Espaço Anauá. O projeto nasceu em 2011 com a ideia, né, de fazer um possível viveiro que trabalhasse com restauração. A gente sentiu a necessidade de trabalhar esse tema na região. Anauá significa em tupi, nós estamos em terra tupi, árvore florida, e essa anfitriã brotou uma coisa que já existia aqui, né, que só germinou uma semente que a gente já visualizou nesse espaço, né? E a gente tem a função de guardar esse espaço e prosperar. É uma iniciativa privada, uma empresa familiar, e a gente busca nessa visão, uma visão de empresa, mas de uma forma mais consciência, né? Uma nova realidade, a real função da empresa no papel planetário, né? Assim dizer. O nosso foco mesmo é produção de mudas para reflorestamento, né, projetos de reflorestamento. E agora nessa linha dos sistemas agroflorestais, da agrofloresta, né, uma nova vertente de produção, isso está sendo novo. Tem 2 anos que a gente começa a trabalhar com isso. E o espaço está aí, tem muita coisa criada, muita coisa já acontecendo e tem muita coisa todo dia se fortalecendo e criando novas coisas, novas relações, porque é um conjunto, né? É um conjunto. A sintropia expressa bem isso, né, dentro do estudo, que é um conjunto, o conjunto das relações. O que vocês for fazer, que vocês vão passar aqui ano que vem, a gente já vai ter fechado essa área aqui, se Deus quiser. Vocês já vão ver, vão filmar essa área aqui já tomada. A gente está numa região que basicamente é de um médio a grandes proprietários rurais, né? Todo mundo que conheceu o projeto que a gente visionava em 2011 achava que era loucura. O investimento que a gente estava fazendo num tema que para a sociedade não tem valor, né? Que é para que serve a floresta. A sociedade não entende para que serve a floresta ainda. Como fruto do nosso trabalho, do que a gente vem desenvolvendo, sempre com as parcerias, a gente conseguiu criar um nome a nível de Brasil, né? E um reconhecimento do resultado que o nosso trabalho está tendo. E hoje a região já tem tido reflexo. E quando a gente começou a abrir o espaço, o potencial do espaço, enxergou que a gente poderia também abrir o espaço para reeducação das pessoas, isso foi muito mágico. No ano passado a gente conseguiu, só de sistemas agroflorestais, introdução de sistemas agroflorestais, a gente conseguiu capacitar 200 agricultores da região. O açaí já está até querendo uma poda aí para poder açaí. Toda a parceira de banana tem um açaí. Então, com certeza tem feito diferença para as pessoas e principalmente para a natureza da região, né? Que a gente vê que é um sistema de abundância, que cria vida e cria relações. Essa tecnologia, que é a base de fibra de celulose, a gente tem um material biodegradável que permite a gente plantar as mudas direto no solo, né? E inicialmente isso chamou muita atenção, isso era uma novidade no Brasil na época, pelo tema ambiental, por tirar o resíduo, né? A gente sabia do problema do plástico, né? Então a qualidade a partir disso daí, uma muda mais leve, com uma embalagem menor, né? Então eu consigo ter mais muda num espaço mais reduzido do viveiro. Então eu consumo menos água, eu reduzo o valor do frete, porque eu carrego mais muda com menos espaço de caminhão, né? Eu consigo levar até 3, 4 vezes mais do que o sistema convencional. Eu digo é que o ouro da terra, menino, mas é o milho que cresce no sol. Eu digo que o ouro da terra, menina, tá nas crianças e tá no Deus maior. Eu digo que o ouro da terra, menino, mas é o milho que cresce no sol. A gente já sabe de tudo que é problema, né?
mas agora a gente busca a solução. Eu acho que o tema do elo perdido desperta. Aí olhando o que eles falavam e o que a gente tinha, assim, é bem mais ou menos o que a gente faz, né? A gente olhando assim. E quando você olha aqui, você não vê só um tipo de plantação, né? Você vê várias coisas aqui ao mesmo tempo. Na prática mesmo, você vê que, por exemplo, tem a manga, aqui já tem outro tipo de planta, aqui outro. Vai variando, não tem uma coisa só, nem igual. Esse aqui. Esse? Uhum. Esse é qual? Siriguela. Siriguela. Aí, ó, adorei. Eu vou plantar esse aqui ali, ó. Vai. Uhum. Acho que você dá uma olhada melhor quando a gente caminhar dele. Vamos dar um passeio aí, se anima? Tá bom demais essa jaca. Aqui nós somos gerados nessa terra, né? Nossos pais fez nós aqui e nós estamos aqui até hoje. Agora, sempre a gente sai mariscando, né? Por aí, marisca em Salvador, marisca no Rio, né? Marisca em Teresópolis, e aí sai, vai bater em São Paulo mariscar e lá vai lá do mar. Planta abacaxi, planta melancia, tudo isso. Agora nós temos um bocado aí, mas nós demos lá tudo. Aipim, macaxeira, né? E tudo isso é de manguta, né? E eles fazem aí uma festa também, e não mudar chiluzito na cabeça aí, o cara fica doente, né? Sim. Na hora de tomar um banho, aí eu tomo uma biribada no nariz, que bom dentro d'água, né? Daqui é o curutu, que se faz o rapé. Daqui é o quitoque, quitoque beira-rio que chama. Sim. Quitoque beira-rio. Quitoque beira-rio. É bom para dar banho na cabeça, quando está com dor de cabeça. Daqui é o mamãozinho chamado. É bom para fazer curativo. Às vezes se eu tomo um relado como o homem ali, aí tiro uma folha dessa, passa em riba, faz a pomada para passar para sarar. Com a folha. A folha dele, né? E a fruta? A fruta para plantar. Vamos pintar? Tá? Vamos. Quando chegamos aqui, 6 anos atrás, estava um café esquecido no meio do mato e eu percebi que a monocultura do café é o que dominava aqui e que as pessoas estavam desmatando cada vez mais para plantar o café. Só que tinha vários problemas, como adubação, eles não tinham técnica de irrigação
e sempre usando a química. Não gostei da ideia e fui começar a visitar algumas roças de café, algumas produções de café. E descobri que o café sombreado produzia muito mais. Era um grão de melhor qualidade. E aí comecei a plantar esses grevilhos entre o café. E abriu a mente da gente que dá para você ter o café, a banana, a mandioca, as hortaliças, uma madeira e tudo mais entre uma roça de café. Então, um sistema abundante, que praticamente é um milagre, não tinha biomassa ainda. Isso veio com o tempo. Na verdade, o sítio começou com um curso de bioconstrução para construir a casa. Cada pessoa que sai de um curso aqui, já saíram fazendo a sua casinha, depois veio a agrofloresta. E aí interesse de outras pessoas também, interesse do pessoal local também, dos nativos. E é uma construção legal, muito rápida, que você pode fazer com a sua família. Essa casa foi feita em 15 dias, com 4 pessoas. Isso aqui era um deserto quando nós chegamos, só tinha capim e o café esquecido no meio do capim. Então a gente usa, tipo, blocos, faz uma parte, colhe as hortaliças, colhe o aipim, depois colhe o primeiro cacho de banana e depois a gente já cobre o solo e já muda para outro bloco. Hoje em dia você sente que o solo está muito mais úmido, então a vida está voltando para o lugar. Aí hoje em dia as pessoas já sabem que é possível você ter a sua própria horta, independente do café. Muito legal, muito gratificante. Por exemplo, uma fala Yanomami, que eu não sei reproduzir assim, com perfeição, mas ela diz mais ou menos o seguinte: quando a floresta está nua, desprotegida, Mofocari, o ente solar, queima seus rios e garapés e engole seus peixes. Um calor escaldante paira por todos os lugares. Todas as minhocas da terra morrem, as folhas ressecam e encolhem. Não há mais umidade, nem sementes no solo. As águas fogem para bem longe e o vento, que as seguia e nos refrescava como um abano, se esconde também. A fertilidade da floresta vai-se embora para outras terras. A gente está apresentando, né, o trabalho do Sítio Semente, que começou em 2005 a 2006. Então são 12 anos que a gente está buscando desenvolver essa tecnologia aqui. Então você tem as linhas de árvore, essa aqui é uma delas, que tem banana, e várias árvores, frutas, madeiras, né? E no meio aqui a gente tem geralmente plantas anuais ou capim, dependendo da situação da região, do sistema, para a produção de matéria orgânica para as linhas. A gente tenta imitar como cresce a floresta, seguindo os princípios da sucessão, né? E aí estratificando e selecionando e plantando a maioria das árvores de semente. A primeira vez, 1 ano e meio, colhi, tirei a mandioca e agora fiz a segunda horta, que é quiabo, inhame, e já saiu, tem açafrão, gengibre também, aqui dentro, e já saiu a alface, o brócolis, as verduras. Então isso aqui já está com 3 meses, 4 meses, por causa do quiabo aqui, uns 4 meses. Daqui a 3 meses eu colho o inhame e faço a terceira horta. Abro tudo de novo, corto a banana em cima do canteiro, tá? Então olha a resposta da planta depois de um segundo sistema tudo manejado, podado, é outra coisa. Esse inhame aqui vai dar 5 quilos por pé, pelo menos. Isso é laranja, isso é limão. Café podado para ficar mais baixinho aqui, ó, para não crescer demais. Pezinho de cacau. Cacau boliviano. Aqui a gente tem uma das piores terras da região do Distrito Federal, né, em termos de solo. Aqui venta muito, nós estamos num planalto virado para o leste, pega o vento da seca de frente. A gente está no lugar mais alto do DF. Então a gente tem algumas dificuldades aqui.
né? E agora a terra já é uma terra cheia de vida no solo, onde você levantar uma madeira, uma folha, ela é o termômetro da qualidade do ambiente. Se tem vida no solo, o ambiente está feliz e tudo vai crescer, sem precisar de insumos externos, cada vez menos insumos externos, cada vez menos irrigação, onde o pessoal usa e busca realmente os princípios de como o planeta trabalha. Cerca de 1.500 famílias aqui no território Portal da Amazônia. Fechando 2018, a gente está fazendo um cálculo de mais ou menos 2.700 hectares de sistemas agroflorestais recuperados. E aí o SAF ele passa a ter um papel muito importante na rotina dessas famílias, como uma estratégia de preservação ambiental, mas também uma estratégia de permanência dessas famílias no campo, né? Foi a primeira agrofloresta nossa, então está bem diversificada, que eu queria ver, né, como é que as espécies que a gente poderia cultivar aqui. E aí as linhas estão arranjadas nesse sentido aqui, norte-sul. Então tem graviola, manga, limão, cacau, ingá, pupunha, goiaba, cupuaçu, e aí vai. Já tem fruto, né? Fruto de lima, fruto de pupunha, fruto de ingá de metro, né? Fora o abacaxi que já saiu, banana, mamão. Esse aqui é inhame, esse aqui é um canteiro, tem aí, tá com 3 meses. Então a gente tem inhame, feijão de porco aqui, com extrato baixo, o milho já frutificando, milho crioulo. Aí tem gengibre, tem amendoim, tem taiobão, tem mandioca mais pra lá. O espaço perto da casa, como fica perto da placa solar, aqui nesse pedacinho aqui, eu não pus espécie arbórea, mas sempre entra no mínimo um policultivo aí sucessional, né? Das caixas de abelha, a gente trabalha com a uruçu boca de renda para produzir mel aqui pra gente. Eu tô espalhando ela entre 4 e 5 caixas, entre um espaçamento bom entre nas áreas de agrofloresta, para poder ter espaço para poder derrubar árvore, poder podar e não ter perigo de cair em cima da caixa. E elas estão ajudando bastante a polinizar também as frutíferas e produzindo mel de excelente qualidade. Há 2 anos atrás a gente morava em São Paulo, na capital, né? Aquela energia assim da natureza o tempo todo, né, fazendo o seu ciclo aqui, né? Então a gente fazendo os manejos do mato na época da chuva, todas as plantas crescendo muito, muito, e pra gente é maravilhoso, né? E é uma ideia de sustentabilidade que vai desde a forma como a gente constrói a casa que a gente mora, a forma como a gente trata a água que a gente utiliza, até a forma como a gente consegue o nosso alimento, né? E esse é um sonho que a gente só consegue realizar batalhando aí a cada dia. E sonhando junto. Sonhando junto. E a gente pretende fazer do nosso plantio realmente, e principalmente aqui no nosso sítio, um plantio que vai estar ligado a um reflorestamento. Então a ideia é as plantas entrarem no sistema. Então esse processo sucessional é o que a gente pretende fazer. E o grande desafio é a gente conseguir um planejamento a longo prazo para que isso seja efetivado, mas também com alguns resultados a curto prazo. Então esse pedaço aqui é meio dividido em 2 módulos, né? Um módulo que eu vou inclusive entrar com irrigação para manter o solo úmido durante a seca. A gente tem 4, 5 meses de seca pelo menos, né? Aqui uma área irrigada que vai entrar para espécies que são um pouco mais delicadas, que a gente está sentindo que são espécies típicas do domínio morfoclimático amazônico, né? Então precisa de umidade, não aguenta uma época de estiagem muito grande, né? Por exemplo, cacau mesmo, cupuaçu, açaí de toceira. A gente vai colocar elas aqui e vamos colocar elas ali também, trabalhando cada vez mais com mais biomassa, mais material vegetal vivo durante a seca, para ver se a gente consegue criar um microclima para segurar essas espécies vivas que a gente está vendo que na região toda os agricultores estão tendo dificuldade de cultivar a partir de agora o cacau. Então roça antiga de cacau estão funcionando, né?
existem algumas coisas que são muito positivas, mas outras que são grandes desafios, né? Principalmente para a agrofloresta pensada no bioma amazônico. Por exemplo, né, nós temos uma espécie de macaco, que é o macaco prego, que acaba causando alguns contratempos, vamos dizer assim. O que a gente precisa encontrar, e com um manejo que vai se estendendo ao longo do tempo, é um equilíbrio com essa fauna. Então, por exemplo, aqui o milho, eu não plantei ele mais numa área mais próximo da borda da mata, justamente porque ele inibe um pouco a descida do macaco prego até o chão para vir retirar o fruto. Nós estamos cercados pelo monocultivo da soja, ou em outras áreas são utilizadas para pasto, então existe uma área muito reduzida para um grande número de fauna. Digamos que a Amazônia está passando por um período com pouca fomento para a preservação da floresta. Mangarito, são variedades de tipo inhame, né? Nativo, ameaçado de extinção. Praticamente não tem mais. Mesmo os povos indígenas estão perdendo ele. E a gente está trabalhando muito com essa conservação dessas variedades crioulas, né? Para a utilização da floresta em pé como uma estratégia de geração de renda, né? Um modelo de ocupação de área que respeite a conexão entre a produção com a biodiversidade, com a manutenção das espécies que são importantíssimas para regular toda a questão ambiental, climática. Com o manejo que a gente está fazendo, essas espécies vêm muito mais rápido. A gente já tem castanheira aí grande, já tem cumaru, já tem todas essas espécies que poderiam ter, deveriam ter, mas não tem, porque o ser humano acabou com esse lugar aqui durante 15, 20 anos. Continua. Fogo, né? E tirando madeira direto. E continua. Esse ano mesmo pegou fogo novamente lá em cima. Então não dá tempo da natureza regenerar. Impressionante, né? É um modelo que é muito adequado ao trabalho das famílias camponesas, né, que tem um modelo de produção da mão de obra disponível, né, do conhecimento das plantas. Mas quando você junta com mais 5 ou 6 famílias da mesma comunidade ou do seu entorno, você já consegue viabilizar um transporte, já consegue viabilizar uma feira, uma pequena feira no município, ou até mesmo nos distritos. Estão sendo desenvolvidas com a finalidade de criar uma relação diferente com a floresta e assim as pessoas perceberem que aquela área de mato, ela é uma área produtiva também da propriedade, não uma área suja que precisa ser substituída. Mas com certeza, o nosso maior professor é a natureza, né? É a floresta. Se você não consegue, se você não tem a paciência e esse cuidado de observar principalmente o que está acontecendo no seu sistema, você não consegue replicar, você não consegue criar, né? Você vai estar só replicando uma receita, um procedimento, um consórcio, enfim. Mas se você observa aquilo que você está fazendo e observa o comportamento das plantas no seu ambiente natural, aí você consegue começar a construir o seu próprio conhecimento. A agrofloresta, a agroecologia de uma maneira geral, ela pode se tornar uma boa saída para muitos problemas que nós vivemos atualmente. E a gente vai continuar trabalhando para que mais pessoas conheçam esse trabalho e se conectem realmente com a natureza, né? Esse elo, essa aliança, né, a gente pode voltar a ter, mas a gente tem que resgatar muita coisa. Se a gente quer, né, de fato, um mundo melhor, se a gente quer agrofloresta, a gente tem que se posicionar em relação a que tipo de campo que a gente quer. Repensar esse espaço urbano, repensar áreas periféricas da cidade ou áreas de antigo auge econômico que hoje vivem em decadência. Fortalecendo, né, os pequenos agricultores, fortalecendo, né, quilombolas, indígenas, fortalecendo o sem terra. Conhecer para saber o que você vai fazer ali para acelerar o processo.
consolidar essa ferramenta e esse modelo de ocupação de áreas é um grande desafio que a gente tem percebido, mas ela é uma mudança que já vem trazendo resultados para essas famílias, para a região. Nós podemos agora compartilhar tudo e usar as tecnologias realmente ao nosso favor para criar sistemas mais harmônicos e mais saudáveis e mais felizes para todos nós no Brasil e no mundo também, por que não? Que a gente possa seguir construindo de uma forma mais bonita, mais espontânea, né? Esse brotar da vida. E usar cada vez mais as plantas como estratégia. A sucessão vegetativa é a vida como estratégia.